pensar, meu irmão, se eu abrisse um bar na frente dessa faculdade, com certeza eu ia ganhar dinheiro. Uma lanchonete, alguma coisa. O cara para pra pensar, tá, eu tô aqui estudando, mas aquele cara que tá ali vendendo aquela cerveja na sexta-feira, próximo à universidade, tá ganhando dinheiro. Então como que aquele cara pensou que ali era um local para vender cerveja? Porque achou que ali não tinha ninguém que vendia. Então se não tinha ninguém, ele resolveu um problema de uma necessidade para ganhar dinheiro. Então, empreendedorismo é uma matéria criada pelo colonizador, porque não existia isso aqui antes do colonizador chegar. Existiam outras ideias semelhantes do que era empreender. Mas quem define o que é empreendedorismo é o colonizador. Se vocês abrirem agora o Google e vocês colocarem assim, ó, empreendedor de sucesso, o que é que vocês acham que vocês vão ver lá? Gravatado branco. Quando vocês entenderam o que era empreendedorismo, qual foi a primeira coisa que alguém, quando descobriu que você era empreendedor, achou que você seria, ou acharia que qual seria a sua meta de sucesso? Provavelmente porque um branco, quando investe, abre um pequeno negócio, ele é um empresário. E porque quando nós, pessoas periféricas, fazemos qualquer tipo de coisa para solucionar um problema, que é empreender, somos vistos como empreendedores ou desenrolados. Aquela pessoa ambulante. Ambulante. Entendeu? Então, os povos originários já viviam aqui com um conceito de troca, mas não era empreender. A partir do momento que o colonizador chega nessa terra, houve a necessidade do dinheiro. Então, hoje, vários povos vendem artesanatos, vivem da pesca, da agricultura, também por isso. Não significa que essa é a única forma que esses povos vivem, mas a partir daí que surge o empreendedorismo como esse conceito dos povos originários. Assim, um conceito que fala que empreender e ter sucesso é só ter dinheiro. Não. Esse é um conceito que o branco tentou colocar em nós. De que se você não se tornar rico com seu empreendimento, você não tem sucesso. Se você não é uma pessoa milionária fazendo cabelo, você não tem sucesso. Nem você tem sucesso, nem você tem sucesso, nem você tem sucesso. Pois é. Para o branco, sucesso é ter isso aqui, ó. Dinheiro. Então, claro que dentro da necessidade, a gente precisa de dinheiro. Mas nós não podemos partir de um ponto de que empreender é viver trabalhando apenas por dinheiro. Porque se eu acredito que na nossa mente, a partir do momento que a gente disser assim, eu não quero ser CLT, eu quero empreender. Na maioria dos casos, as pessoas fazem assim, ó, eu não quero trabalhar para outra pessoa, eu quero trabalhar para mim, porque eu acho que essas condições de trabalho não são ideais para mim. Então, se eu vivo aqui com o meu empreendimento e sou escravo de trabalhar só para ganhar dinheiro, porque eu acredito que empreender é isso, qual é a diferença de ser um CLT para empreender? Não há diferença. Então, tudo isso é dentro de uma necessidade. Porque, isso é números, no Brasil, hoje, o povo preto e o povo indígena são os povos que mais empreendem, por necessidade. E falando dessa necessidade, eu quero chamar a Carol para falar um pouco sobre empreendedorismo preto, né? Não, então, eu acho que massa, assim. Ontem o Bruno me convidou, né? Não, todo mundo empreendedorismo preto dentro do recorte periférico, assim, né? Eu acho que uma coisa massa da gente pensar é que, tipo, os povos negros e indígenas, né, colocando junto, porque os valores são os mesmos, eles não são periféricos nessa construção, né, do que é empreendedorismo, assim. Na verdade, é o centro, é um lado, é o outro, no meio, nessa construção dentro desse território que hoje a gente chama de Brasil, né? E aí eu acho que para falar do empreendedorismo preto é massa fazer um resgate de antes, né, de como foi essa chegada dos africanos aqui no Brasil, né, no que a gente chama de Brasil hoje, né? E aí uma vez a gente teve essa conversa aqui dentro do Labicoco mesmo, do que fez parte, inclusive. E aí assim, quem já participou dessa conversa, não fala não, viu, filho? Tu tava também nessa conversa, mas assim,
Eu acho que é massa todo mundo participar, né? Mas assim, o que faz a gente pensar, por exemplo, que fez com que os negros africanos fossem escravizados e viessem para o Brasil? Assim, por que os europeus escolheram esse povo e não outro? De tantos que tinham no mundo. Porque esse povo foi escravizado, né? Aí queria ouvir a opinião de vocês, assim, né? Porque tinha, como é que se diz, manuseio da tecnologia, tinha manuseio de mão de obra, do minério, tinha manuseio da agricultura. Então o povo veio escravizado estrategicamente, né? Tinha mulheres que sabiam o modelo de mercado, as mulheres de Guiné, e o modelo de mercado, sabia como se funcionava esse modelo de mercado que a gente tem hoje. Tinha uma galera também que veio, que sabia do negócio, do empreendedorismo, já tinha tudo isso como manuseio de empreendimento. Tinha a turma teve a galera da Forja, que veio justamente com instrumentos para tirar minério em específicos locais, cada um foram colocados em devidos lugares estrategicamente para poder ser roubado, né? Tem que ser fudido. Tem mais alguma opinião? Escolheram esse povo? Por que os europeus escolheram um povo africano para ser escravizado, não outro povo? Historicamente, acho que socialmente também, eu acho que desde sempre eles já faziam isso. Eu acho que não dá nem para datar de quando começou a exploração lá, para eles terem a visão de que a galera tinha uma organização, de que poderia tirar vantagem. Eles, quando ele fala de tecnologia, é questão também de guerra, né, de armas e poder de arma mesmo, enfim. Construção de casas, né? E de comunicação em si, para poder se organizar belicamente e ter uma estratégia que fosse mesmo enganando e até tirando a força de várias pessoas, né? E inclusive se aproveitando também das guerras entre eles, né? E os povos presos também nesse lugar de organização, né? Porque acredito assim, né? Pelo que já escutei, já estudei assim, que existe muito esse lugar de roubar também essa organização de como eles se organizavam financeiramente, nas comunidades, como eles se resolviam, como eles distribuíam tanto conhecimento quanto dinheiro. Então acho que tudo isso, assim, né, toda essa estratégia, assim, foram sendo roubadas. Depois falar assim, e depois chegar e falar, ó, o preto não sabe pensar, né? Porque pensa, né? Foi pela força, né? Pra falar isso depois. Pronto. E aí é massa a gente pensar por essa perspectiva, assim, né? Então eu acho que a gente tem essa unidade de ideia de que o povo preto foi escravizado pela tecnologia, pelo conhecimento que tinha. E a Almi falou isso, né? Que eles eram estrategicamente distribuídos no território que a gente chama de Brasil para trabalhar onde interessava, né? Então quem tinha conhecimento de metalurgia foi para as zonas onde tinha minério, né? Onde tinha ouro, onde tinha diamante, né? Foram distribuídos por aí, né? E aí tinha uma parte dessa população que veio escravizada que veio como pensante mesmo, né? Assim, na estruturação do que a gente chama de Brasil hoje, né? Então foi uma galera que tinha conhecimento de cálculo, que sabia ler e escrever, né? Que não era todo mundo que tinha esse conhecimento, mas quem veio trabalhou para isso, para erguer o império deles, né? Mas aí, em determinado momento, assim, desse processo escravatório, as cidades começaram a crescer, principalmente Salvador, que foi o primeiro ponto de chegada, né? Começou a crescer e aí começou a se reinventar aquele mercado ali, né? E aí começaram a aparecer as escravas de ganho, que chamava, né? Que eram aquelas que iam para fora das casas, elas tinham uma carta que liberava elas para ir para fora da casa, então elas circulavam pela rua e a função delas, o trabalho delas era trazer dinheiro para o patrão. Então ele colocava um valor altíssimo do quanto ela deveria voltar com esse dinheiro e ela voltava, entendeu? Porque não é sobre isso, se reinventar e fazer o que é necessário. Então elas iam fazer diversas coisas, né? Era muito tabuleiro da preta, viu, nega? Que tinha nessa época aí, assim, era acarajé, né? A baiana de acarajé vindo daí, as quituteiras, né? E diversas outras coisas. Tinha gente que vendia tabaco, que vendia fumo, que vendia charuto, diversas coisas. O que se sabia fazer, levava pra rua pra vender, né? E aí a gente pode falar de empreendedorismo, não nessa visão branca, né? Mas assim, já tava ali, né?
E aí começou, e aí elas faziam isso, vendiam, voltavam com dinheiro, mas assim, muito esperta, né? Claro, todo mundo muito inteligente. O que elas começaram a fazer? A trabalhar a mais, a vender a mais, ia lá, trocava por ouro e fez do seu próprio corpo um banco, né? Então elas usavam os ouros que elas mesmas compravam. Aí era anel, colar, pulseira, brinco. Aí elas ficavam cheias de ouro, guardavam no próprio corpo para quê? Para depois comprar a própria liberdade, né? Comprava a própria liberdade, comprava dos seus filhos, comprava das suas irmãs, né? Então, o empreendedorismo, não vou usar essa palavra porque é o tema, mas assim, o fato de empreender nesse momento era por autonomia e libertação. Não era por dinheiro, era por libertação de um povo, né? De si mesmo e do povo. Tinha um propósito coletivo, comunitário, essa vontade de... E é também onde chega a fala de Bruno, que é exatamente isso, que nós, periféricos, começamos um empreendedorismo já para a gente não ficar refém de outra pessoa. Deles, né? De depender deles, né? Continua sendo, né? Continua sendo quase a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Começou esse movimento todo, né? Das ganhadeiras e tudo mais, e aí com o tempo começaram a surgir as irmandades. E aí que eu queria chegar, né? Que eram as confrarias. Como funcionavam as confrarias? Eles começaram a se juntar, porque aí agora as ganhadeiras não eram só escravizadas, né, escravas de ganho, eram também já pretas libertas que estavam trabalhando também pelo seu povo, e pretos também, né. E aí o que começou a acontecer? Começaram a se organizar em irmandades e confrarias e criaram os primeiros bancos, que a gente chama, né, desse território Brasil hoje, né. Como funcionava? Se juntavam e cada um depois colocava um valor. E alguém guardava esse dinheiro, né? E aí depois, as pessoas que colocavam dinheiro podiam tirar uma parte depois de um tempo, ou podiam emprestar também, né? Então, muitos escravizados compraram a alforria com esse dinheiro. Não tinha no momento, pegava emprestado, depois começava a trabalhar e conseguia voltar com esse dinheiro que ia para o dinheiro de outro escravizado. Então, assim, as confrarias foram fundamentais no processo de libertação do povo, né? Foi a própria organização interna do povo, como um banco autônomo, que criou esse processo de libertação mesmo do povo, né? E aí, por que eu quis falar sobre isso aqui hoje, né? Porque a gente juntou aqui vários empreendimentos, né? Mas eu acho que a oportunidade que a gente está tendo aqui de vislumbrar mesmo é mais do que fortalecer o nosso empreendimento. É entender a força que a gente tem quando se junta, sabe? Porque é uma coisa que eu venho até escrevendo lá no grupo. Tipo assim, uma coisa é ter presença. Isso é o mote que eles criaram nas escolas deles, gente. De ter uma lista de presença, entendeu? De precisar não faltar tantas vezes para ganhar uma bolsa, de ter uma bolsa. Isso é o modelo deles. Isso não é o que mais importa pra gente. O que mais importa pra gente é se potencializar junto. Porque sozinho a gente consegue, entendeu? A gente tá conseguindo, né? Tá fazendo suas coisas. Olha só, tricolor. Uma hora dessa atrapalhando o curso. Uma hora dessa atrapalhando o curso. Se eu soubesse, eu tinha deixado o senhor com o carro lá parado, se o senhor fizesse. Olá a todos, todas, todos nesse Nescau e no Kika. Alemão não bola não. Eu tô sempre, Mas Carol também lá, eu penso assim, claro que os dados têm a sua tecnologia. Hoje mesmo, a gente tem que observar que a gente está constantemente em processo de indústria, essas revoluções industriais que está vivendo agora. A partir do momento que a gente está vivendo, né? Esse tempo a gente está vivendo essas revoluções. E daí, você pode observar que agora a movimentação que faz muito de sair, né, de coisas mais palpáveis para o digital, né, para o virtual. E aí você vê que nessa parte do virtual, para ter acesso com as ferramentas, você vê que é um domínio dos brancos. Mas eles dominam essas ferramentas tecnológicas de software. E eles dominam essas
da tecnologia que a gente sempre dominou, que é a da terra, da agroecologia, né? E essa tecnologia virtual, ela é matemática. E a matemática é genética. Aí eu Ela, acho assim, ela é nossa também. assim, eles não sei o que rolou, porque eu me faço esses questionamentos de como foi que a gente, com a potência que a gente tinha, a gente ainda conseguiu passar por essas condições, né, de violências, e nossos corpos foram impostos e são impostos, né, até hoje, sabe? Mas assim, eles naquele momento, eles detinham, porque eles já sabiam das armas, não sei o que era. Porque eu acho assim, a gente criar coisas com intenções de criar essas coisas. Eu vou criar eu vou criar um instrumento porque vai me beneficiar de fazer uma comida, ou alguma função muito da hora assim, de criar, mas tipo, quando eu já crio algo na intenção de apenas uma intenção de nada mais além disso, de não vai beneficiar em nada, aí é isso que rola. Mas tipo, tem esses dois lados, a gente sempre teve essa tecnologia, né, da agro, de plantar, né, E também da escrita, do cálculo, a gente não pode esquecer. Tem essa ciência, mas até a tecnológica e a digital é ciência que vem da gente também, entende? Isso que você falou de, tipo assim, como é que a gente conseguiu essa... Só para eu afastar um pouquinho. Como é que a gente conseguiu e consegue até hoje, né? Tipo assim, porque nenhuma confraria estava separada da fé. As confrarias todas ou eram de axé ou eram muçulmanas, entende? E aí, tipo, se não é a fé, meu amor, assim, se a gente não tá junto com isso, se junta por aqui, sabe? A gente não consegue mesmo não. E aí é isso, assim, se a gente tá aqui hoje junto, é isso que eu tava falando, a gente consegue fazer sozinho, entendeu? O Derek tá lá desenrolando, vai seguir conseguindo, assim. Mas se a gente realmente aproveitar essa oportunidade, tá junto, e lembrar que a gente tá empreendendo por libertação e por autonomia, pra gente parar em algum momento de ficar dependendo deles, seja do que for, porque a gente ainda entra no formato deles. O que eu entendo, às vezes, também, é que a maioria das coisas que são inventadas, elas são inventadas com pensamento individual. Ele colabora com o coletivo depois. Mas se tu cria uma ferramenta que vai te ajudar com isso, né? Porque naquele momento tu estás precisando daquela ajuda e tu não tinha. Tu inventou aquilo. Massa. Aquilo vai servir para mim e vai servir para os demais. Não é isso? Mas eu acredito que tudo começa no individual e vai no coletivo. Só que a pegada aqui é diferente. A gente vai no coletivo para atingir o individual de outras pessoas. Exatamente isso, né? Assim como os povos originários, os povos pretos, a gente tem uma necessidade de ter que fazer, de empreender para sair da mão deles, né? E é isso que eu quero que primeiramente a gente entenda aqui, que o conceito de empreendedorismo e de empreender não é um conceito único. Essa história de que você é empreendedor se você fizer tal coisa, e essa é a fórmula correta de ensinar e aprender empreendedorismo, não é o nosso jeito de fazer empreendedorismo. Por isso que eu disse para vocês, cada um coloca no papel aquilo que acredita que é empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido para quem está empreendendo. Então, se você como empreendedor ainda não entendeu por que você empreende, qual é a sua necessidade de empreender, como é que você vai saber quem é seu público-alvo, onde você vai aplicar, quais são as necessidades de conhecimento que você vai ter para empreender? Porque, é sobre identidade. Empreender na periferia é sobre identidade. Porque a identidade periférica não é só estética, é conceito. Então nós, como empreendedores periféricos, precisamos entender o nosso conceito de empreender. E por que é importante estarmos juntos nessa construção. Porque senão a gente passa por um caminho onde na maioria das vezes vai ser totalmente frustrante. Porque eu vou olhar para uma forma de empreendimento e de empreendedorismo criado pelo branco e vou dizer assim, ó, não deu certo. Quantas pessoas a gente conhece que tentou empreender várias vezes, conseguiu vender, conseguiu manter o negócio, mas por não ter o sucesso esperado, desistiu.
E aí volta 10 passos atrás e fala, não, eu não consigo. E não é sobre isso, é sobre nosso conceito. Então todo mundo tá com papel e caneta em mãos, né? Papel e caneta em mãos. Massa. Então agora que todo mundo já colocou e definiu o que é empreendedorismo, eu vou pedir para que vocês agora definam o que é o empreendedor. Depois de tudo que a gente falou, contextualizou sobre empreendedorismo, sobre a nossa forma de empreender, sobre empreendedorismo periférico, eu queria pedir para vocês definirem o que é empreendedor. Para vocês, o que é empreendedor? Cachorro, todo de novo. Não tem espaço, tô aqui, peraí. Não, eu Liga é papel. Eu perdi a frente da Maíra. Ela sabe onde é que ela botou. não, botar. Eu pedi agora, no papel e uma caneta. Então, está vindo pela primeira vez. Você. Não, sou eu. Você é quem? Qual é o seu empreendimento? Eu trabalho como Você é de comunidade? Seja bem-vinda. Agora eu esqueci o terceiro encontro da gente. A gente teve um encontro coletivamente, né? Na Sambada, onde a gente divulgou o estado, teve o aulão, onde a gente meio que apresentou, né, os empreendimentos, articulou a rede. Primeiro, uma coisa importante, articular a rede. Esse projeto é um projeto, a Tecnologia de Quebrada é um projeto onde a gente tem uma perspectiva, né, ousada dentro dessa realidade que já foi posta aqui nos povos, né, dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos negros, das periferias, que a gente é tida como algo errado, é tido como algo que não dá certo, é um problema. Dentro do grande mercado, a periferia é algo que não deu certo. E a gente traz uma perspectiva exatamente contrária a isso. As periferias, elas sobrevivem com as condições mais adversas. Muitas vezes a gente não tem um investimento, não tem uma escola boa, não tem um plano, não tem um posto de saúde legal, não tem uma escola. E a periferia, você olha assim, não tem um centro cultural, não tem uma agenda de esporte e lazer, não tem um mecanismo profissionalizante. Muitas vezes tudo você tem que se dirigir ao centro, né? Porque as periferias parece que não foram feitas para isso. E a gente vem, na realidade, quebrando essa lógica. Ó. As periferias existem, ela é composta massivamente de uma juventude ativa, negra, aqui em Pernambuco, afrodescendente, e a gente precisa garantir formação para essa potência. E dentro dessa perspectiva, a gente trouxe, articulou esse recurso para fortalecer esse laboratório. A gente desenvolve game, né? A maioria aqui já sabe, game roteirizado com a mitologia brasileira. É importante que se diga que também isso é um arranjo produtivo. Esse laboratório aqui é um arranjo, um dos arranjos aqui de Coco. Nós temos a rádio, nós temos a banda, porque nós temos aqui vários nichos, né? Aqui vocês, a gente tem moda, a gente tem loteria, a gente tem culinária, a gente tem os cabeleireiros, né? As cabeleireiras. Nós temos saúde, uma galera que trabalha com saúde, moda praia, artesanato, comida, alimentação, culinária, enfim. São vários arranjos. E esse arranjo de tecnologia, a gente acabou de chegar de São Paulo agora, a gente está desenvolvendo uma etapa, né, desenvolvendo o game numa comunidade quilombola, que é a comunidade do Quilombaque. E isso é relevante, isso é importante. Eu levei Daniel, levei Bruno, Emanuel Rasta e Ian, um jovem estagiário daqui, que é programador. Que a galera, inclusive, que vai fazer a formação, né, aqui também com vocês, para a gente poder desenvolver um game. Você vê, é uma periferia aqui, vindo daqui de um beco. As mulheres é Exatamente. Então, é isso, né? Então, as
Você está começando pelo empreendedorismo nessa perspectiva de ter a dimensão do seu negócio. Carol traz essa experiência das nossas mães, né, das nossas tias, das nossas avós, da Nossa Senhora da Boa Morte, que foram empreendimentos criados, liderados por mulheres negras que entendiam a importância e a dimensão de que já ali outro país era possível, outra sociedade era possível, sem a mazela da escravidão, né, do racismo e da escravidão. Eu acho interessante isso porque provocar reflexão na cabeça de vocês. Daí de lá é possível outra sociedade. Mesmo com as condições mais intempéries, mais brutais, porque a escravidão é uma... E é importante que se fale nisso, porque faz muito pouco tempo. E a gente ainda tem as mazelas disso. Tanto é, qual a oportunidade que vocês têm? Vocês, como a maioria aqui, jovens, negros e negras que tem não binários aqui, qual a oportunidade que vocês têm? O que o mercado tem dito para vocês? Qual a oportunidade que o governo, o empreendimento, o mercado tem? Então, quase nenhuma. E a gente tem que começar a questionar isso. Agora também tem que entender a dimensão que nós somos. Quem é seu público? Porque às vezes a gente não. Eu vou botar Marcela botou uma loja de flores, a coisa mais linda do mundo. Aí, Derek, não, vou botar uma pizzaria, estava vendendo no carrinho de mão. Não, agora eu vou botar uma pizzaria, vou investir nisso aqui. Não, eu vou botar meu salão de trança, eu vou botar minha parada de fotografia, meu laboratório. Maíra montou uma loja, Babi disse, não, vou investir agora no meu negócio, que é um negócio maravilhoso. Uma marca, uma roupa direcionada a um público jovem, periférico, com uma estética, uma identidade. Aí Almi, não, eu vou deixar de estar no navio percorrendo o mundo e vou botar a minha cozinha com identidade, com pertencimento dentro da minha casa, eu vou entregar delivery. Massa. Aí, Carol, você chega e, não, vamos trabalhar a saúde dentro de uma outra lógica, dentro de uma outra realidade. Vamos retomar o que as nossas mães, avós, nossas tias, que é essa coisa mais do cuidar. O nosso corpo está integrado com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente. E voltar a ter a fitoterapia, não ficar refém só das farmácias, que é uma coisa que na realidade, em vez de curar, nos mata. Ele nos adoece e nos mata. Ele arranja o problema e vende a solução. Ele nos adoece pelo alimento que a gente come, pela vida horrível e sedentária que a gente tem, e supostamente oferece uma cura com os remédios que eles produzem. E tira essa relação mais saudável da prevenção, da relação mais com a natureza. Aí tem Kelly, que é uma jovem, que não é tão jovem assim, mas tudo bem. Trabalha essa coisa linda que são esses adereços, né? Essa roupa ela que fez, por exemplo. E assim, faz a roupa para o axé, o axó da gente, o axó, a roupa de santo de vários terreiros, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: empreendimento tem muito, iniciativa tem muito. Agora, vamos entender, vamos se colocar nesse lugar. Quem é nosso público? Quem é teu público? Porque às vezes a necessidade empurra a gente para um prensado ali. Estou com a minha marca, estou com o meu produto, estou com a minha pizzaria, estou com o meu ateliê. Tem o tabuleiro da Preta, de Jéssica também. Tem a oficina de percussão, de Alodê. Tem a luteria. Jorge tem um ateliê aí, com entrega de tambores, faz tambores. Almi vende açaí, vende crustáceo. Quer dizer, não falta empreendimento. Almi não, Augusto. Então, assim, não falta empreendimento. Agora, como é que vocês realmente estão lidando com isso? Porque vocês estão no mercado. E o mercado parece que não está para vocês. É uma pressão, né? Então, quem é seu público? Uma coisa já de cara, quem é seu público? É um público que compra o seu produto, seu. Você vende coco, você está aqui como produtora de uma banda de coco. Quem é que compra shows de coco? É por isso que o nosso empreendedorismo tem que ser diferente. Ele não pode ser só pensando no lucro, ele tem que fazer uma rede para as pessoas querer comprar com a gente, não só
pelo serviço, mas sim também pelo geral, né? Mas se Pelo você não geral. tiver recurso, Sim. se você não tiver recurso, se você não aportar recurso para se manter, você não vai se manter. Verdade. Então você tem que entender primeiro quem é meu público, o que vai me sustentar. Quem é que vai me manter? Ideologia também não sustenta ninguém. Tem que ter o recurso. Ela tem o empreendimento dela, que são os bordados, que são as coisas que enfeitam, que é o artesanato, né? As casas das pessoas, roupas, faz roupa também. Como é que se mantém? Como é que está a relação com os teus fornecedores? É uma relação de comprar e venda, compra e venda, sabe? Só a entrega, tu tem permuta, tu tem escambo. Como é a tua relação com os fornecedores? Esse teu público que você identifica, onde ele se localiza? Não, eu estou só jogando. Onde ele se localiza? O teu público é um público geral, tem público específico. Estou jogando elementos. Qual é o padrão do teu público? Que renda teu público tem? O público que você quer atingir? São coisas que a gente vai precisar trabalhar. Esse recurso que entra, pouco ou muito, como é que está a relação? Eu vendo uma planta, tá, eu ganhei R$50. Eu vendi uma coleção, Babi fez uma coleção, ganhou, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Marcelo vendeu 3 plantas, ganhou 150. É dinheiro igual, é dinheiro. Como é que você multiplica isso? Como é que você faz investimento? Qual é o conhecimento em relação a isso? Porque muitas vezes a gente tira nota, entrega, pá, fica naquele métier muito básico. Como é que você avança com isso? Que tipo de investimento? Porque 150 então você faz 300. 5.000 você faz 10. E aí? Mas cadê o conhecimento? Você tem que comprar, você tem que vender, você tem que negociar, você tem que fazer o make-off de tudo isso, você tem que fazer ainda a propaganda é a alma do negócio. E muitas vezes é você, e você, e você. Porque até você ter estrutura para trazer uma equipe para trabalhar para você, leva tempo, leva conhecimento, leva técnica. É outro custo É também. marketing, é administração. Eu queria só concluir, que eu acho que isso, sabe, a Bruno, ele vai provocar isso tudo aqui. Onde a gente está, aqui no Corpo de Brigada, com 12 pessoas trabalhando, ganhando uma grana mensal, mas não é fácil. Você fez 12 pessoas. Eu, Quinho, Daniel, Priscila, Bruno, Emanuel, Ian, Dedê, Jéssica, Guian, Léo, Jorge, Maíra e Augusto. 14. Vou dizer a vocês, não é brinquedo não. É fácil não. Você mantém 14 pessoas aqui dentro desse polo cultural, ganhando uma grana. Eu tenho que fazer gestão, acompanhar o desenvolvimento administrativo de cada um. O que cada um está produzindo? Por exemplo, eu chego aqui, o que cada um está produzindo? Tem Ninha ainda, tem Carol que trabalha aqui também. Então tem muita gente. Fazer a gestão disso é o que vocês têm que fazer no empreendimento de vocês. Não basta vender. Comprar a matéria-prima e vender. A gente fica às vezes e não sai do canto, não percebe a dimensão do nosso negócio. Não percebe a dimensão de crescimento. Como é que a gente vai ampliar isso? Meta. Tem que ter meta. Se não tiver meta, vai continuar comprando e vendendo e não vai sair do canto. Se vocês não tiverem meta, se vocês não usarem ferramenta, não basta a agulha e o crochê. E você sentar ali horas e horas e horas e horas e horas. Que vai dar 10 anos e você vai continuar fazendo o seu crochê, os seus paninhos, as suas roupas, indo para a Fenearte, voltando, vendendo e não vai sair muito do lugar. E você idem, e você idem, e você idem. A gente vai ter que ser ousados e entender que o céu é o limite. De que a gente pode se instrumentalizar com as ferramentas que a gente está possibilitando aprender. Ferramentas com tecnologia. Entender hoje diferente, inclusive quando eu comecei há 30 anos, e não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Era muito mais difícil.
E era todo mundo dizendo não. Quando a gente fez o primeiro curso em 2005, 20 anos atrás praticamente, essa casa até era muito mais simples. E as pessoas chegavam aí e não acreditavam que tinha um curso. Até hoje as pessoas não acreditam. Vocês que moram aqui sabem disso. Isso aqui é uma escola criativa de bairro. Porque a gente não tem uma estética de escola. Sabe, não tá aqueles prédios cheios de vidro, não sei o quê. Porque a gente não tá na avenida. Se a gente estivesse ali na avenida do Bairro Novo, em Casa Caiada, não, havia uma escola. Ou no centro do Recife. Mas a gente está num beco. Isso não é lugar para uma escola. Então a gente tem que quebrar o paradigma dentro da gente mesmo. Entender que está aqui, está no beco, mas é do beco que a gente vai sair. Eu cheguei em São Paulo, conheci uma agência, chamada Agência Solano Trindade, lá atrás. Era uma agência que um grupo de jovens, assim como vocês, criaram um banco social, a economia solidária estava em alta, tinha uma secretaria nacional, o Singer estava instigando isso, que era um cara que entendia a economia a partir de um outro olhar, que a economia não era só a macroeconomia, que ela só serve para criar números e falar de empregos, e a indústria disso, a indústria daquilo. Não, a economia é aquilo que você faz que gera renda e sustenta um coletivo. E a base social desse país produz muito a economia. Enfim, isso é uma casa pequena, com um escritório, mais ou menos assim, e uma senhora que era tia Nice vendendo pastel. Como tantas pessoas aqui que vocês conhecem, minha vizinha vivendo pastel. Aí quando foi no ano seguinte que a gente foi, a gente percebeu que tinha mudado. E justamente Tiago, que é uma figura, né, um filho lá em São Paulo que eu tenho, né, que disse, o cara com a cabeça, ele disse, mãe Bete, a gente vai ter que rodar a chave na cabeça da gente, esse é o maior desafio. O maior desafio é a gente rodar a chave dentro da própria nossa cabeça e buscar o potencial que a gente acha que não tem. Você que mora ali naquela quebrada, você faz trança, vende acarajé, vende tapioca, está ali dentro de uma favela da pesada, potencial que você tem ali dentro. Veja a dificuldade que é ver que você é grandiosa ali dentro. Ninguém diz isso a você. Pelo contrário. E de repente ele começou a entender que, às vezes, claro que a gente precisa de recursos, mas a gente não circula nos lugares sociais onde o recurso circula. Eu não vou para os clubes, eu não janto nos restaurantes, não almoço nos restaurantes onde os sênior, onde a galera das empresas, né, que autoriza o apoio daquelas instituições, daquelas empresas, circula, a gente não circula no meio social deles. Então a gente não está no circuito onde as grandes empresas que apoiam grandes projetos. Mas a gente tem que buscar de alguma forma. E às vezes mais vale um amigo na praça que o dinheiro na caixa. E foi isso que ele entendeu. E aí ele começou a articular, aí articulou a Tramontina. Foi lá buscar. E aí conseguiu um apoio da Tramontina. Não conseguiu dinheiro, mas conseguiu os utensílios, conseguiu o fogão, conseguiu a geladeira, conseguiu o freezer e montou uma cozinha incrível. Ele conseguiu um outro apoio e conseguiu os bambus. Ele não pegou dinheiro, ele pegou bambus e montou uma cozinha. E a cozinha, a casa que tinha um quintal íngreme, assim, todo, conseguiu uma estrutura, nivelou e começou. Aí montou um restaurante, organicamente rango. Aí começou a se articular com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e receber o material do restaurante dentro dessa lógica mais sustentável, que é a lógica que os sem terra, né, trabalha, usar a terra, ter um uso social da terra. Entende? E aí começou a ter um armazém que já pegava de uma galera que tinha uma outra lógica de mercado. E hoje bomba. Aí começou a trabalhar
começou a distribuir umas marmitas, umas cestas para quem morava na rua. Aí veio a pandemia e pancou nesse sentido. De repente foi destaque na ONU, na Unesco. Hoje a gente chega lá, é um dos restaurantes mais frequentados. Continua no quintal, continua no mesmo lugar. Só que é referência em São Paulo e no Brasil. Porque ele se permitiu rodar uma chave, sair desse lugar comum, de que eu não consigo, eu sou preto, eu sou pobre, eu estou na favela, não tem nada para mim. Estou dando um exemplo, mas tem vários, Agência Nacional das Favelas, enfim, vários que eu poderia passar dias aqui falando. A gente chegou agora no Quilombato, no Quilombo, os caras estavam dentro de uma casa, ocuparam uma casa. Aí chegou uma hora que os herdeiros, que foi dentro do tempo da colonização, a primeira fábrica de cimento em grande porte do Brasil foi lá. É uma história incrível que a gente não sabia, que São Paulo não sabia. A história dos trabalhadores de uma fábrica de cimento, a primeira grande fábrica de cimento do Brasil. E aí fizeram uma greve que durou 7 anos. 7 anos. E eles ganharam, tiveram ganho de causa. É uma história muito digna, sabe, nessa comunidade. Aí eles ocuparam o lugar dessa fábrica. Aí com o passar do tempo eles perderam na justiça essa fábrica e tinham que vazar. O que eles fizeram? Vamos fazer uma vaquinha. Mas a gente não vai conseguir comprar uma casa de 300 mil com uma vaquinha. Mas a gente vai tentar. E a gente tentou. E eles tentaram. Colocaram uma meta. 6 meses conseguir uma vaquinha de 300 mil. Sabe quantos eles conseguiram? 385. E compraram a casa. Acabamos de chegar nessa casa, não foi? É assim, inclusive, com a casa da gente, só que é bem maior. Eu estou dizendo isso porque, para começo de conversa, é a primeira aula, é empreendedorismo, para além das normas, dos valores, das narrativas. Vamos rodar uma chave, gente, na cabeça de cada um e cada uma aqui. Vamos saber o potencial, coisa que ninguém lhe disse. Sua mãe não lhe disse, seu pai não lhe disse, sua igreja não lhe disse, sua escola não lhe disse, sua comunidade não lhe disse, mas eu estou lhe dizendo. Sua potência é muito grande, e a sua, e a sua, e a sua, e a de todo mundo aqui. Vamos buscar onde a gente não sabe onde. Porque não foi dito, a gente não foi preparado. A gente foi preparado para quê? Para estudar, para ter uma carteira assinada. Eu queria ter uma carteira assinada. Não é estimado, né? Não é estimado. Ninguém foi aqui estimulado desde criança, até porque nossas avós também não foram, nossas mães. Meu pai não sabia ler nem escrever. Minha avó não sabia ler nem escrever. Como é que o pai e a mãe da gente que não sabe ler e escrever vai dizer a gente: se prepare que você vai ter uma empresa, você precisa ter uma empresa, você precisa ser liderança. Aonde? Que a gente não foi preparado para isso. Agora, eu estou dizendo para vocês, vocês precisam liderar. Vocês precisam ser líderes das empresas de vocês. Porque você não pode ser a empresa de você sozinho. Ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Tá ligado? Então, a potência está na nossa mão. Vamos estudar. Não deixem para entender o que é passado aqui só na hora que estiver aqui. Isso também vai contra vocês. Se nas terças e quintas, quando chegar, e que você vai estudar e lembrar, você também não vai sair do campo. Toda ferramenta que você puder usar, escutar, aprender aqui, bota em prática, pergunte. Quando chegar em casa, tudo está sendo gravado aqui, ó. Assistam a aula. Porque vocês vão fazer o que vocês, talvez muita gente aqui nunca fez. Eu vou pegar, qual é a tua dificuldade? A Almir disse: mãe, eu quero um prato, uma foto massa para botar no meu site que nego olhe de fome. Quero comprar esse prato. Eu quero pegar uma minha loja virtual, tenha um design, tenha uma pegada de que vende. E assim vai. Então a gente vai trabalhar tecnologia, a gente vai trabalhar fotografia, audiovisual, o áudio, a imagem. A propaganda é a alma do negócio. E a propaganda é muito mais ampla do que uma imagem também.
de que um site, de que um blog, de que uma fotografia. Cada um vai descobrir qual é a sua necessidade aqui. E redes. Redes sempre é muito importante. Enfim, gente, só para iniciar é isso. Estou provocando vocês a uma reflexão, estou provocando vocês a uma possibilidade de que outro país é possível. Outra cidade é possível, outras comunidades é possível. E outras empresas é possível. Outros empreendedores é possível a partir da atitude da rodada de chave de cada um daqui. Rode a chave. Saia daqui hoje dizendo, porra, minha empresa vai ser foda nesse mercado. Meu empreendimento, pode ser qual for. Pode ser vender acarajé. É muito digno vender acarajé. É muito digno vender tapioca. Muito mais digno, às vezes, de que está no grande mercado, manipulando e garantindo o primeiro mundo, porque o terceiro está excluído. E só existe o primeiro, porque o terceiro está onde ele está. Então, assim, vai depender de vocês. Acredite no potencial do seu empreendimento, acredite no potencial de vocês. Agora, isso é técnica, isso é aprendizado. E a gente está aqui para trocar isso. Massa, depois disso aí eu quero ver se Quero ver. Porra. definiu. Peraí, Ó, vou dar uma pausazinha, né? É bom dar uma pausa agora. 20 minutinhos tá bom de pausa. Então pega o café aqui. Tomar um cafezinho. Mas documentação ali, pausa do A café. chave está no balcão, viu? A chave está no balcão, viu? Se não vai dar certo. Se não der, vai dar de qualquer jeito. Se não abrir a porta, eu vou arrombar. Eu não vou ficar ali esse ano, não. Eu tô muito nesse pensamento, sabe? Que eu quero conseguir. Vai dar. Ei, nessa pausa tem que fazer mais café, pessoal. Dá um golinho de café. Daqui, eu vou tomar agora. Pega Vai, faz outro lado. Acabou a garrafa. Vamos fazer, tem um bulizinho lá, um bulizinho de moça. Espera um pouquinho nesse café. Melhor a senhora esperar o próximo. Deve estar cortando agora. E a prova lá mesmo, Sebrae. Eles não tem recurso pra fazer o que eles pedem. Essa estrutura. Coloca a gente na onda. Bora, boy. Bora. Não dá pra todo mundo. Não do quê? O terror da Guiaú. Eu tava trocando aqui, ó. É o cabo do carro. Bora sim. Bora, levanta, vai, bora, sai, bora, não. Bora, Criança com na corda, bora, sai, bora. Eu tô querendo falar comigo, Também nesse passo essa semana. Aí ela bateu. Tem que acordar, tudo tem que acordar. Agora é camarada de bênção. E essa carteirinha que está sendo dada aí, que é do... Isso aqui tá mais alto. Já está mais alto. Uma garrafa de café. Mentira! Não pode mentir, viu? Isso é café, né? Suco. Café. Não, é café. Vou trazer um extra forte pra você. Terça-feira eu vou fazer Os caras sempre estão fazendo errado. Eu nunca fiz essa coisa, mas eu acho que no máximo 3. Só mora com uma pessoa e nós dois. Só mora porque eu comprei de pequeno. Ó, vocês sabem como surgiu a ideia do... Já perceberam que a gente tem que colocar uma gotinha do creme de Itaqui? Sabe como surgiu essa ideia?
A empresa que fazia creme dental disse assim, ó, a gente precisa aumentar as vendas, mas por algum motivo a gente não está conseguindo aumentar essas vendas, porque o creme dental todo mundo compra 2 no mês e tudo bem. E a gente já tem um certo público que compra esses cremes dentais, então chegou um momento que estagnou. Aí o dono da empresa disse assim, ó, comecem a pensar formas inovadoras da gente vender mais cremes dentais. Aí um veio, não, bota o marketing, muda a cor. E aí teve um rapaz, uma pessoa que disse assim, ó, que nem era da equipe de marketing, que nem era do alto escalão da empresa, na verdade ele era uma pessoa que limpava. Parou para ouvir e disse, eu acho que se o buraco da entrada da pasta de dente fosse maior e saísse mais, venderia mais. Ele causou um problema, né? Porque um buraco maior, E a minha pasta de dente E vai uma ser mais. tampa com facilidade de perder, né? Porque se perder a tampa, secou a pasta. Aí vê como é a inovação. Depois de anos e anos depois, veio a Evelyn e disse, é só um pingo, minha gente. Compra com a gente que vocês economizam. A Evelyn, ela fez a propaganda falando de só um pingo, justamente usando esse problema que se tornou uma solução, novamente como um problema. Dizendo que o excesso de uso de creme dental era prejudicial. A minha Jane aqui me botou num pingo só, né? Ou seja, alguém que causa problemas para resolver problemas também é um empreendedor. Porque não existe só uma única forma de empreender. Não é uma fórmula correta. Principalmente para pessoas que têm nichos diferentes. Eu posso ser da alimentação e eu preciso de uma foto maravilhosa de um queijo caindo no hambúrguer, assim, ó. E a pessoa, eu quero comprar. Alguém que é da área de moda já precisa de uma foto diferente. Precisa de um vídeo diferente. Alguém que faz crochê precisa de um vídeo diferente, de uma foto diferente, de um público diferente. Então, empreender, o que define alguém que empreende é inovação. Independente, seja causando um problema ou resolvendo um problema. De todo jeito, a inovação define alguém que empreende. E nós, de periferia, estamos sempre inovando. Já perceberam que nós fazemos quase todo o mercado nacional de quase tudo. A música hoje está em alta. Diz uma música que está em alta. Aceitamos. Não. Bom dia, princesa. Só pensa nessa. Bom dia, princesa. Vai sentar na minha Princesa. Vai sentar na minha É a da Glock. Mais música, mais música, mais música. Olha, essa aí já foi outra, já passou. Outra música. Menino de vó, outra. Menino de vó. O menino de vó foi o maior, viu? É de novo a velho cantando mesmo. Eu quero que vocês me digam quais dessas músicas são eruditas ou estão na elite branca do mercado. Nenhuma. O que significa que nós, da periferia, a grande massa do país, é quem gera o mercado musical. Certo ou errado? A gente tem pessoas periféricas hoje cantando o hino nacional numa corrida de Fórmula 1. Certo ou errado? Ou seja, há 20 anos, 30 anos atrás isso era possível? Não. Mas por que isso é possível hoje? Porque nós começamos a entender que nós geramos essa economia. Somos nós que geramos essa economia. Diz um prato que tu vende, que é o diferencial que me faz. Caramba, nunca tinha visto isso. Empadão de vatapá. Empadão de vatapá é um prato elitizado? Não. Mas por que o empadão de vatapá é algo inovador? Porque o empadão ele parte daquela receita tradicional de frango, camarão e vatapá já vem outra pegada que é totalmente marginalizada, que é só usado com acarajé. Aí eu trago ele pra dentro do empadão e faço algo inovador, algo que ninguém nunca teve, algo que eu criei. Massa, massa. Muito massa. Você não vê esse recheio como uma opção, né? Outras coisas. Muito massa. Na moda, vamos levar. Eu quero falar do nicho de cada um aqui. Na moda. Qual é o estilo da moda hoje que está em alta? Em alta. O estilo em alta. Estilo de cria, né? Quando é periférica. Moda periférica. Já puxou a sardinha, né? Mas é verdade. A moda que está em alta hoje, inclusive nos últimos anos, foi a streetwear. Sim. O streetwear é marca de quê? Quem é que utiliza o streetwear? Quem passou a ver o streetwear como moda mundial? Marca de preto, né? É estilo de preto. Ou seja, gente, a periferia não é só estética. O que define alguém que empreende é inovação. Nós estamos cheios de ideias inovadoras o tempo inteiro. Eles só pegam as nossas ideias
e dizem assim, ó, isso vai ser aceito e isso não, porque eles são minoria. E uma minoria, perto de uma comunidade coletiva junta, pensando, inovando e criando, não consegue, porque isso é o mercado e a gente consegue empreender com muito mais facilidade quando a gente entende a potência que a gente tem, o que o Ivete acabou de falar aqui. Então, a partir daí, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Eu acho massa que vocês estão construindo a aula, que é: quem são seus exemplos como empreendedores? Mãe Beth de Oxum. Mãe Beth de Oxum não é à toa que na minha bolsa tem a foto dela. Maravilhosa! Vamos lá, eu quero que vocês anotem 3 nomes de exemplos. E quem são seus exemplos como empreendedores? Vai ter meu papel. Bora, meu papel. Bora, Jorge, cadê o papel? Jorge, Quem são seus exemplos? No celular. Pô, no Tecnologia celular. de quebrada no celular. Não, meu filho, é tecnologia ancestral, cadê? Você é a planta de aqui, Coisa aqui, Boca cheia. Vai escrever? É isso aí, quem são seus exemplos? Bora lá. Quem são? Quem são essas pessoas que eu olho assim e faço, eu quero ser tão bom quanto ela, eu quero empreender igual essa pessoa, quero ver. Quem são seus exemplos de empreendedores, empreendedoras? Vamos lá, vamos pensar. Ela é, ela. Pega essa caneta aqui, vamos usar. No de cima, tá? Acho que é mãe Beth, né? Tá espalhando. Ah, não, tá não. Foto, galera. Eu vou mandar para o Vai no celular, Jorge. Agora que eu peguei o papel, E a Rodrigo tá escrevendo no celular, não? Ó, tem um caderninho aí, tá? E aí, já terminaram? Já! Só pode ser empreendedor, pode ser uma pessoa que eu Não, quem são seus exemplos como empreendedores? Já botei, hein? Meus exemplos, mas Exemplos. 2 minutos, pessoal. Exemplo. Bob Marley. Exemplo, quero exemplo. Pensa. Quem são essas pessoas que me inspiram a empreender? Quem são essas pessoas que eu ouvi e disse, meu irmão, eu quero vender camarão igual Augusto? Vamos lá. Pessoas. Pode ser sua mãe, pode ser. Vamos lá. Vamos estimular isso. Quem são? Todo mundo já terminou? não, peraí. Pera aí, mãe, quer copiar aqui de todo mundo, é cada um no seu. Sem confusão. Eu não escutei não, foi o que, Beth? É quem lhe inspira, tá de boa. Vamos lá. Quem é que lhe inspira? Pensa. Não cola. Pensa. O nome que eu esqueci. Ah, eu vou botar... Quem que são essas pessoas? Quem que são? Onde estão? O que fazem? Vamos lá, eu quero ver. Quem que são essas pessoas? Quem são essas pessoas? O que fazem? Como? Por que elas são tão importantes para mim? Por que eu enxergo nelas um perfil de empreendedor? Vamos pensar. Já botei. Quem quer caneta? Alguém mais já terminou também? Terminei. Fala quem são os teus. Eu botei Mãe Beth de Oxum, né? Como exemplo que ela falou aqui, transformando um pouco de Carmen Virgínia, que é uma cozinheira aqui de Pernambuco, que hoje em dia tem um restaurante, não só aqui, como em São Paulo também, que vão várias estrelas globais, que é conhecida em todo mundo. Ela apresenta um programa também na GNT. E eu coloquei o nome da loja, que é a Maria Joana, que é uma loja de biquínis que eu sigo no Instagram, que é de 2 irmãs de Porto Seguro, na Bahia, que começou bem pequenininho. Hoje em dia tem mais de 100 mil seguidores, inclusive eu já comprei vários biquínis dela. E é muito massa a loja delas, tem um alcance muito grande. Massa. Mais alguém? Só 3 para terminar? Mãe Beth de Oxum, pelos motivos que a gente viu no primeiro dia, ela vendendo e fazendo, tirando os argumentos, até mesmo quando ela estava aí, tá? Não é sobre isso não, ela fez uma rodeio e voltou, e não, é sobre isso sim, galera, eu tô certa. Enfim, cabaça, que eu acho massa a forma com que se expressa e mostra o trabalho bem humanizado e tal. Então acho que apesar de ainda ser um empreendedorismo pequeno, ele tem muito potencial assim, de chegar nas pessoas e poder ter esse poder assim, de cura, né? E Zarina, que é um exemplo também que
tá crescendo bastante, tá tendo altas oportunidades aí e tá conseguindo viver e não só sobreviver do seu trabalho, mas tendo outras oportunidades e uma coisa puxando a outra, né? A dança, a arte, a beleza, a estética e a autoestima do povo. Massa. Mais alguém? Eu. Já terminou. Carmen Virgínia, né? Já foi falado, ela é daqui. Ela é Abacé, de Terreiro. Começou, né? Inovou. Tinha um restaurante aqui. Conseguiu. Tá filmando? Dá uma pausa. Teve todo aquele episódio de racismo de Luísa Sonza e ela pegou esse gancho. Ela tá muito certíssima. E abriu um mega restaurante, inclusive carérrimo, lá em São Paulo, que só vai global. E ela pegou exatamente isso. Você quer ser antirracista, então você vai ter que investir em empreendimento de preto. Pode voltar. Mestre dos Cachos, que é uma bicha lá de do Rio, né? Acho que é do Rio. Uma bicha lá do Rio de Janeiro. Que ele começou a fazer vídeos no TikTok e no Instagram, fazendo transição das meninas, cortando o cabelo delas, e as meninas eram chororô e não sei o quê. Só que ele pegava, tipo, cortando o cabelo delas, depois lavava, tratava e ficava super lindo, né? O black das meninas dos cachos. E agora o salão dele tá badanadíssimo e ela continua sendo na favela do Rio. E terceira é Faida Bellum, que é uma advogada. Ela começou comentando casos de violências de minorias assim, em geral na internet e no Instagram. A mulher virou uma potência e agora é uma super, sabe assim, advogada, referência em relação a direitos humanos e tal. Lógico, ela agora está advogando só por isso, Tampa de Cruz. Mas ela começou isso, tipo, comentando, pegava um caso e começava a falar sobre esse caso, sobre o Código Penal e tal. É isso. Nossa, mais alguém? Eu quero falar também. Você quer falar? Você quer falar? Enfim, eu coloquei umas 5 pessoas, mas eu vou falar 2 só, né? Tirando Mãe Beth, assim, 3, Mãe Beth, não vou mais falar muita coisa, mas eu coloquei Luísa Cavalcante também, que é do Sítio Ágata, né? Que ela é uma mulher que é do MST, né? Que começou tendo que conseguir cavar um espaço para conseguir morar com a família dela e tudo mais, com a filha e com a neta, né? E aí conquistaram uma terra, aí depois que tinha construído um monte de coisa, a polícia veio e tirou tudo deles, né? É um espaço incrível, assim, com plantação, agricultura, né? Onde ela faz medicinas lá também, ela é bezedeira também. E aí lá recebe pessoas, sempre acontece mutirões, sempre acontece movimento por lá. E ela tá na teia dos povos, né? Então ela faz o que ela faz pelo povo também, dá pra ver que tem um alcance grande por aí também, né? E coloquei também a Aninha Urace, né? A Aninha Urace, ela trabalha na área da saúde, mas ela também trabalha fazendo tradução de textos em Yorubá para o português, né? Direto, sem passar pelo inglês, assim. E aí ela também conseguiu um alcance grande, trazendo os conhecimentos desses textos que ela traduzia e jogando na rede, né? Então hoje ela é uma palestrante grande, assim, que é referência também, faz tradução de vários textos e ainda trabalha na área da saúde, né? É isso. Mais alguém? Eu sou Solange Borges, que trabalha com culinária de terreiro. Ela, além de trabalhar, ela trabalha também com plantio e traz toda essa perspectiva de cozinha antiga, uma mulher velha de terreiro, que linkou o sagrado com também um negócio de gastronomia. Mãe Beth, né? Minha mãe, eu vou lhe falar mais coisas, porque todo mundo já sabe que é minha mãe. E João Diamante, pelo que ele criou, quando ele começou a empreender, ele não tinha dinheiro. E o pouco que ele tinha, ele começou a chamar as pessoas para trabalhar para ele e vendeu o sonho de empreender. E disse, ao momento que eu subi, é um chefe preto do Rio de Janeiro, ao momento que eu subi de posição, que meu restaurante começar a ter lucros, e vocês também vão subir junto comigo. E ele arcou com esse contrato que ele fez com a galera, subiu, hoje em dia tem um dos grandes restaurantes no Rio de Janeiro, tá global, aparecendo, dando receita, fazendo caralho a 4, trabalhando com gastronomia preta, e todas aquelas pessoas que ele vendeu sonhos estão também prosperando junto com ele. Então, mesmo sem dinheiro, ele conseguiu planejar um projeto de trabalho e conseguiu crescer junto pelo seu talento. Aí é uma pessoa que
A minha mãe, Nilza, ela tem um salão já mais que é muita resistência. Temos 5 filhos, né? Manter um salão marca assim. Mãe Bete deu chum, todo mundo sabe também. BK também, ano passado eu participei de um curso e ele estava dando a oficina também, assim, e aí eu conheci mais o trabalho dele e assim, achei ele um empreendedor incrível, muito estratégico, muito foda, assim, então ele me inspira muito. Minha prima da Impadelli, ela sozinha conseguiu assim montar uma empresa de empadas assim bem diferente. Hoje em dia tem uma demanda bem massa assim, no Instagram também tem bastante visualizações assim. Ela conseguiu sozinha fazer o rolê dela com um celularzinho assim na mão, iPhone, e hoje em dia tá bombando assim, eu acho muito massa. E assim na minha área assim, que é as medicinas, que é a doutora Mariana, que é uma médica canábica, e ela é muito foda, ela é de Salvador. Cheguei a conhecer ela também assim numa palestra, e a forma como ela foi chegando assim muito devagarzinho, muito bem do jeitinho assim, sabe, pisando devagar, me inspira muito a forma como ela lida assim com a cannabis, e o alcance dela também assim em como ela comunica. E florescer Aya, eu mesma. Porque são 6 anos assim, então vendo hoje agora como tá a Aya, me deixa mais inspirada, assim, sabe? Antigamente eu ficava, meu Deus, que é isso? O que eu vou fazer? Aí hoje em dia eu me sinto mais inspirada, assim, olhando pro que eu faço. Massa, muito massa. Mais alguém? Meus exemplos são meus ancestrais, né? Que o povo preto foi quem começou com essa história do crochê aqui. Né? Não tinha as ferramentas propriamente ditas, e eles pegavam pedaço de galho e daquele galho eles faziam as agulhas, e com o fio que saía das sacas de açúcar, né? Da cana de açúcar, que era a coisa que mais dava dinheiro aqui no Nordeste, era que eles produziam as peças deles lá, né? Então eu me inspiro nos meus ancestrais para saber de onde eu vim, na minha mãe, porque eu aprendi a fazer crochê olhando minha mãe fazer. Ela nunca teve paciência para me ensinar a fazer crochê, né? Então eu aprendi na raça. Ela fazia, aprendi a fazer por ponto e risco, ela nunca me ensinou, né? Tem muita gente bacana aí na internet que trabalha com o que eu faço, mas eu sei aonde eu tive, eu sei aonde eu tô, e eu já enxergo aonde eu posso chegar, né? Que crochê era coisa de gente pobre. Crochê é coisa de pobre, é brega, né? E hoje em dia a gente vê Virgínia e Zé Felipe revelando que vão ter um menino, todo mundo trabalhado no crochê. Então, a minha arte chegou onde eu nunca imaginei estar. Fui eu que fiz? Não. Mas do mesmo jeito que eu tive a capacidade para aprender e fazer, e sei que meu trabalho pode chegar lá também, outras pessoas também tiveram esse âmbito. Então, se outra pessoa fez, mas tem um pedacinho meu ali do meu conhecimento lá, eu tô lá também, isso me basta. É isso. Mais alguém quer falar? Falar que tem 3, né? Instituto do Tambor de São Paulo lá. Maurício Badar, o Beto conhece, né, Beto? Maurício Badar. Aí tem esse Meto Pilado e Mago de Metais, que trabalha com arte também, que o pessoal conhece também. Metade é massa. E a história dele, então, muito doida, né? Muita gente acompanhando. Ele tá postando sobre como ele começou, que o Orixá recuperou ele, que ele tava no caminho das drogas, tava perdido noite, pai chegou no terreno sem R$1 no bolso. Aí Exu deu o caminho dele, começou a trabalhar com arte e tal, aí foi que ele começou a crescer e tá onde tá hoje, né? Faz Joel de Axé também. É lindo o trabalho dele. Ele fala que ele, esse dia que eu postando um negócio falando que ele, quando jogou Xangô, falou que era o chá na cabeça dele, a mãe falou assim, ó, Xangô já não tá mais respondendo. E aí ele ficou meio de cara, ele falou que ele jogava, mas ele mesmo não sentia o axé do jogo, assim, sabe? E aí nesse dia ele falou que a mãe de santo jogou e falou assim, ó, Xangô não tava respondendo por você, e o que eu tô entendendo aqui, ele tá falando que seu corpo tá muito fraco, o Sará tá muito fraco, e ele não quer estar num corpo tão fraco. E aí ele tá se afastando. E aí ele falou que aí ele virou a chave, ele falou, porra, se nem meu orixá tá querendo meu corpo da fraqueza que eu tô, não posso ser assim, né?
E aí ele começou a trabalhar com esse caminho de Exu, assim, trabalhar, fazer as coisas de metal e se fortalecer, aumentar sua autoestima, porque você nem Xangô tá me querendo tomar o mesmo, assim, mas ele falou que aí que foi que virou a chave dele, sabe? No jogo dele falou assim, pô, não quero ser um cara fraco, assim, de, né? E aí a fé dele fez ele começar a se mover, empreender, e hoje em dia o trabalho do cara é diferenciado mesmo. Assim. Diferenciadíssimo. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Eu acho que pra mim. Esse cara. Minha reverenda, né? É a minha mãe que ela foi. Sempre foi um exemplo pra mim, porque desde que eu comecei desse jeito, minha mãe trabalhou fazendo unha. E foi isso que me sustentou por muito tempo. Minha irmã viu que meu pai tinha mais dinheiro e correu tudo embora. Só ficou eu, minha mãe e meu pai, meu padrasto. Aí teve uma época que ela não estava aparecendo unha, aí estava faltando comida em casa, minha mãe não conseguiu ficar parada, foi um feito no sinal. E com isso ela conseguiu os materiais todos de novo, conseguiu comprar alicate, esmalte, começou a se reerguer de novo, né? E isso, essa parte da história da vida dela sempre impactou muito. Pra mim ela é o maior exemplo. E daqui eu sei que todo mundo aqui é um exemplo para mim, mas daqui dentro, eu acompanho desde sempre foi Babi. Babi é um exemplo para mim, porque eu vi Babi crescendo, eu vi a máfia feminina sendo criada, praticamente. Do início. E tipo, pra mim ela sempre foi um exemplo para mim, forte, e eu nunca disse isso não. Eu falei tanto isso dentro do quarto, meu Deus. Mas é isso. Você é linda, Poliquinha. Pra trocar também, sempre tem disponível, sabe disso. Mais alguém quer falar? Ah, fala. Não, mas calma. Deixa eu falar. Mais alguém? Mais alguém? Mãe Beck! A Agência Nacional das Favelas, talvez vocês conheçam um pouco, mas ela nasce dentro de uma perspectiva de que as notícias que vinham da favela sempre é do mesmo. Morreu, não sei, ela era pano de fundo para recorrência policial, né? Tipo, favela é um caso de polícia. Isso foi lá no Rio de Janeiro, né? Nos complexos lá. E os comunicadores populares se juntaram e resolveram fazer a Agência Nacional de Favela, que era trazer o potencial da favela, o empreendimento da favela. Então, tem livros, tem até alguns livros aqui, e tem site, depois vocês buscam, é aquela galera que se junta, né, um coletivo que se junta e diz, ó, a gente sabe como quer ser visto. E a partir daí começam a noticiar de dentro para fora. É um exemplo interessante. A gente tem a rede afroambiental, que é uma rede da maioria de terreiros, conduzida por Aderbal Shogun. Ele é um cara muito ligeiro, né? Ele é um Mogã, né? E articula nacionalmente essa rede. E tem duas redes aqui que eu admiro bastante. Tem a rede Mucambos, onde TC, né, que é o meu compadre, ele articula. A gente sabe que articular uma rede nacional não é fácil, sabe? Do ponto de vista político, do ponto de vista de mobilização mesmo, mas é uma rede que funciona há mais de 20 anos, é uma rede que está aí. É uma rede importante. Então, tanto a rede Mucambos quanto a rede afroambiental são redes de mobilização dos terreiros de matriz africana, de aldeias indígenas também, né? Assim, articula povos indígenas. É interessante. Eu acho que a nossa queridíssima Carmen próxima com Carmen veio de Maranguape 2, também chegou a morar lá. Uma vez em São Paulo, ela estava naquelas viradas, né, de São Paulo. Virada cultural de São Paulo. Ela estava lá vendendo e ela me disse, poxa, uma das pessoas que me ensinou muito do que eu sou e do que eu cozinho foi Prazeres, a Mãe Prazeres, que chega a ser uma irmã de pai minha. E ela disse, meu Prazeres é. Então, assim, uma mulher negra que veio de uma periferia, uma Iabacé, em tese comum, né, como todo terreiro, mas aí ela dá um salto, ela tem uma visão
assim, grandiosíssima. Ela montou seu empreendimento em Santo Amaro, uma coisa menor, uma coisa pequena, e aí foi crescendo, mas também com muita identidade. Você vê como o empreendimento de Carmen Virginia, ele cresceu a partir da identidade. Porque o que mais tem é restaurante. Sim. O que mais tem é restaurante criado, sabe, a partir de suas realidades. Não, eu cozinhava em casa e resolvi vender. Então, e ela pegou essa coisa do terreiro, essa coisa de ser uma iabacê e transformou isso na alma do negócio. E hoje está... E assim, essa coisa dela ter se apropriado desse contexto do racismo lá com a Luísa Souza, as pessoas negras, então é uma pessoa muito digna da gente se espelhar. A agência Solano Trindade, que eu já disse também, acho que o Tiago é um cara jovem e que também rodou essa chave, entendeu a economia criativa, entendeu articular em rede, entendeu que a gente vai buscar e traz. Se a gente não tem nenhuma perspectiva, a gente cria essa perspectiva. Então a agência Solano Trindade também é interessante. Eu acho que a gente tem uma produtora aqui que eu gosto muito, que é a Qualtune. A gente sabe que produzir mulheres negras, artistas negros da periferia, é uma grande dificuldade. Porque a mídia, ela é racista. E Lene Ferreira, que é a jornalista e a produtora, ela tem um foco, produzir mulheres negras da periferia. Um foco no rap e no trap, enfim. Então ela é produtora de Bione, de Carla Dino, de uma galera jovem, negra, que traz um som da periferia. Ela entende a dimensão também, né, de esse som é da periferia, nasce na periferia e precisa estar no patamar mesmo. Envolve todas as vertentes do hip hop, o grafite, a dança, a rima. E ela tem uma equipe toda de mulheres, né, todas são mulheres negras, né, assim, as auxiliares de Lene. Então eu acho que é uma produtora do ponto de vista do empreendimento que é interessante a gente seguir. É isso. Massa. Eu coloquei meu Beto de Oxum, a minha maior referência e a minha mãe. E também coloquei Maria Joana, que foi a mesma que, né, ela colocou, porque também eu comecei vendendo biquíni, a Anaí começou com camisas de algodão. Há uns 4 anos atrás, aí parou. E depois a gente retomou, enfim, queria voltar com biquíni. Mas aí eu sempre olhei no Instagram, sempre acompanhava o Instagram, né, dessas duas irmãs e sempre achei muito massa. Não só elas duas, mas o Instagram, né? Enfim, do empreendimento delas. E aí eu acho que fazer pra mim. Eu destacaria ainda aqui dentro do grupo, é importante também que a gente crie referência dentro de casa. Eu acho massa a Preta ali colocar que Babi é uma referência. É muito importante a gente enxergar também que a referência está aqui do nosso lado, para também não enxergar só o que está lá em cima, sabe? E eu acho que aqui todos são de referência para nós, né? Para mim. Agora, eu acho que Kelly, assim, desde o início do terreiro, assim, que ela faz essa roupa, é muito importante que os terreiros matriz-africanos, ela tem aquela costureira, sabe? Aquela figura que se preocupe com a estética do terreiro, ela costura. Eu acho isso tão digno também, sabe? Essa coisa de você ter aquela figura que se preocupa com a identidade. Por exemplo, um terreiro é uma comunidade, é um Egber. E ali a gente tem uma identidade. Vai sair um Oxum, então tem aquela especificidade, né? As coisas de Oxum, a roupa de Oxum, o axó de Oxum, é diferente do axó de Ançã, que é diferente do axó de Iemanjá. E aquele fino trato, aquele carinho, tem aquela costureira, aquela figura que geralmente ela é ranzinha, sabe? Mas ela é boa danada pra fazer assim. Mas ela é boa, ela faz um carinho. E ela é um enxoval do Ziaô, né? Então eu tenho muito respeito pelo trabalho de Kelly, acho que tem um potencial muito grande. Né? Gosto muito também da pegada de Babi, que a gente sabe que você fazer roupa para periferia parece que é para não dar certo, né? Dentro do mercado, do grande mercado da moda, não. Parece que tudo tem que ser da Vogue, não sei o que, e a gente precisa quebrar essa parada, sabe? Mas... E gosto muito da ideia de Almi também. Acho que
você cozinhar com identidade, porque nós somos o que comemos. A gente sabe que no mundo impera um conceito da cozinha, né, francesa e tal, e a gente precisa trazer de fato esses valores, né, de que a gente precisa ter uma cozinha identitária, cozinha amazônica, a comida dos povos originários, isso é a comida, né, a comida do povo negro, a comida dos terreiros. Então eu acredito muito nesse empreendimento, assim como eu acredito no seu, assim como o Tabuleiro da Preta, acredito nisso. E acreditar, o maior desafio é acreditar em si. Gosto muito também da história da oficina de percussão para mulheres. Eu acho que nós podemos ser o que quisermos. A gente pode estar onde a gente quiser. E a percussão não é um lugar de privilégio dos homens. E eu acho que as mulheres, tem muita mulher percussiva que toca percussão, tem muita mulher que quer tocar. Acho que a Lodê, ela tem um empreendimento meio que, inclusive, que não tem muita concorrência. Tanto um quanto o outro. Acho que esses dois nichos aí, tanto da loteria, desse tambor, quanto da oficina de percussão, se vocês entenderem a dimensão que vocês estão construindo, a grandiosidade do que vocês estão fazendo, que você não está só criando oficina não, você está criando uma outra sociedade, uma perspectiva de mulheres também ocupar esse lugar que parece que não é nosso. E Jorge, não é só a grande marca contemporânea, ou seja lá que marca for, que vai vender tambores. Eu vou vender tambores. Qual é a sua banda? É tal banda? Eu faço um tambor exatamente com a cara da sua banda. Isso não é qualquer pessoa que faz. A contemporânea não vai fazer isso, porque ela trabalha em série. Então, vocês têm arranjos, empreendimento muito com a cara de vocês, com a pegada de vocês, muito próprio, e que de fato, digamos, essa outra sociedade que a gente acha que né, que a gente batalha para que seja possível, requer esse tipo de empreendimento. Um empreendimento com a cara de Babi, com roupas direcionadas para a periferia, que tem a cara da periferia, que é uma cara bonita, porra. É uma cara preta, é uma cara jovem, é bonita e precisa de mercado. Quantas pessoas não tem ali dentro? Então vocês têm nichos, vocês têm empreendimentos que são de vocês, são únicos e são potentes. Só precisa que vocês acreditem muito neles. Achei. Mais alguém? Botei uma Ivete, lógico, óbvio, depois disso também. É uma referência muito grande pra mim. Tanto de oralidade, de colocação, assim, sabe? Do que a senhora conquistou com a sua vida e como a senhora une tudo e rege tudo isso. Acho lindo, acho incrível. Botei a Dendezeiro, que é uma marca preta lá de Salvador, que são dois estilistas que LGBTs produzem. Eles estão crescendo muito, estão em São Paulo Fashion Week, estão trazendo outra proposta assim, de moda preta, sabe? Pra esse grande centro, assim, que é incrível a referência. Acho que está sendo uma das maiores referências atualmente, estão sendo eles, sabe? Tanto de estética de Instagram, assim, de foto de apresentação de produto e tal. Gosto muito. Dendezeiro. É muito incrível, muito incrível. E também tem uma marca que eu me espelho nela como formato de produção, assim, que dentro do que eu faço de customização do site não tem muitas referências dentro disso ainda, assim, de produção, né? Porque são peças exclusivas, tal, o processo de produção é muito diferente do que uma fast fashion, sabe? Que eles produzem em série, larga escala. Que essa marca é a Marine Serre, que ela só compra estoques encalhados de loja, de coisa de tecido, assim, que não ia ter utilidade, que está parado há muito tempo, e ela tira botão para usar, sabe? Só trabalha com site, assim. E eu acho esse formato de negócio muito interessante, né? E muito em alta também esse lance de uma moda de baixo impacto. Eu acho que a indústria da moda mais polui, então como vem com essa pegada assim, né? E, tipo, acho massa. Olha só, Chutinho, não pode esquecer de assinar a ata. E alguém rasurou aqui, não deve fazer isso, tá? Se assinou errado, não tem problema. Um rasura aqui. Desculpa. Aí, quem não assinou, não esqueça. Por favor, é importante que todo mundo assine. O controle da gente passa por isso aqui. E se por acaso, todos são responsáveis por isso. Você pode perguntar, todo mundo assinou, não precisa que eu pergunte nem ele. É fundamental para o nosso controle isso aqui.
Mais alguém quer falar? É bom passar outra, então? Ó, volta ela assinar aqui, tem mais aí em cima. Tá bom, manda pra cá que eu passo pra ele. É muito massa, né? Esse daí no caso. Porque no caso isso aí é uma festa exclusiva. Eles fizeram um game que as pessoas respondiam a caixinha de perguntas. Solta uma ideia. O que você queria ver? Eles fizeram um jogo de água. Fazer outra. Eu falei. São exclusivas, né? Mas tem festas que são mais. Tá, vai ter que fazer outra. Mas tem festas que são mais baratas, né? Porque essa daí chegou logo uma. Galera, eu falei pra botar em outro, mas aí falou, não, é outras por aqui já foi. Depois do galeto de carne de vigília. Depois do peru de Natal de carne de vigília, 1.500 conto, velho. Não digo mais nada. Um dia eu vou vender 1.500 conto. Peru de Natal de carne de vigília. Ei, pai. Ei, pai. Aquele cardápio que o seu pai me mandou pra mim de carne de vigília. Peru de Natal, 1.500 conto. O galeto tinha 800 reais o galeto. Quem já assinou vai assinar novamente. A gente vai passar outra ata por causa dessa rasura que o Beto falou. Hoje a Juliene. Trouxe a Juliene e ela ficou calada. E eu aqui a fim de dizer: Mãe Bete, foi Ju. Eu a fim de dizer. Mas eu fiquei calado pra. Ela tá doente. Tem café aí, Era só pra ver ela levando o baile. Bora retomar. Agora tem, garrafa abastecida. Olá, galera. Bota pra mim, dá um beijinho pra Então, galera, uma coisa. Ó, uma coisa que eu achei massa e que espero que vocês tenham percebido, que todos os empreendimentos que vocês falaram, todos os exemplos que vocês citaram, todas as pessoas, mesmo não sendo o mesmo nicho que vocês fazem, tem uma coisa em comum. O que vocês acham que todas as pessoas têm em comum? O sonho. O sonho? Vamos lá, palavras. Vida. Todas negras. Negras, vamos lá, Maria. Inteligente. Vai sair a palavra. Quer mais? Vamos lá. Tem uma palavra que você Tem uma palavra que unifica todas as pessoas. Mais. Uma palavra que define. Uma palavra que define todo mundo junto. Desculpa, vamos batendo. Vamos lá, mais. Sagacidade. Mais. Periferia. Eu vou dizer pra você. Eu vivo perdendo essa palavra. Dinheiro. Identidade. Identidade. Pegaram pra mim que acharam a minha hoje. Ei, eu já perdi as minhas 4 vezes, que agora nem uso mais ela. Identidade. É PDF. Ó, independente do nicho de empreendimento. Alô? Eu tô esperando alguém. Alô, galera, ainda tava no aula. Concentra. Eu vou pegar uma folha pra ele. Bora, galera. Bora, o café pra depois. Pega Concentra. Pega a fone que tem aí. Olha o megafone. Bora, galera. Dá aula aí do professor. Então, a palavra que unifica todos esses empreendimentos. Que unifica... Identidade. Vai, Maíra! Exatamente. Identidade. A partir daí, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Já que você já sabe o que é empreendedorismo, já que você já sabe o que é empreender e o que é ser um empreendedor, agora vocês vão pegar esse papel, vão colocar o nome do empreendimento de vocês e eu quero que vocês pensem juntamente comigo, depois de entender todo esse conceito sobre empreender e tudo mais, qual é a sua forma de empreender? Vamos refletir. Qual é a sua forma de empreender? A partir daí, qual é a sua forma de empreender? Qual é a sua forma de empreender? Não, mas sabe o desafio que eu tenho? Ah,
Anota. Qual é a sua forma de empreender? Eu quero comprar o passo da medicina. Só que quem tem dinheiro, igual o Carmen Virgínia, que vai vender o pico. Vamos lá, anotando. Você tem que ter Ó, a partir de entender. Ó a dica do sucesso, hein? Ó o Pablo Massal falando. Ó, a partir da sua forma de empreender, da sua identidade, é onde na próxima aula nós vamos saber qual é o seu público-alvo e qual é o caminho que o seu empreendimento deve seguir. A partir daí, você vai definir isso sabendo qual é a sua forma de empreender. Então vamos lá. Vamos escrever aqui no papelzinho. Escreve no papel. Esse aqui é o conteúdo da aula. O seu papel é a sua aula. Anota no papel. Qual é a sua forma de empreender? Qual é a sua forma de empreender? Qual o tipo de empreendedor que você é? Quem que eu sou como empreendedor? Qual é a minha forma de empreender? Amiga, eu posso fazer um desabafo? Pode. Eu estava aqui falando com a Almi, que eu queria falar, porque isso é uma questão dentro do meu processo de empreendimento. É que o quê? Uma coisa que eu percebi de todos esses que foram falados aqui, com algumas exceções, talvez umas 3, 4, 5. Mas é que, tipo assim, a galera tem a peita de ir até quem tem o dinheiro na mão, entendeu? Tipo assim, vou falar logo do meu desafio. Eu quero que o parto, que as medicinas, que os atendimentos cheguem pro povo. Que esteja com os pretos indígenas, assim. Só que quase sempre eu tenho que dar... Entendeu? Tipo assim, acaba que eu vendo também tudo, mas eu também distribuo muito, assim. E pra mim é uma dificuldade muito grande, por exemplo, aumentar o preço para acessar outras pessoas que vão ter o dinheiro, como Carmen Virgínia fez, como o Dendezeiro fez, entendeu? Meu medo é perder a minha identidade, perder a essência de como começou, entendeu? Aí eu sei que tem que ir, tá, mas é uma dificuldade. Tem que tirar de quem tem para dar quem não tem. Eu sei, mas é uma dificuldade, eu tenho medo de perder a identidade, entendeu? Mas... Tipo, como que é o nome daquele MC, minha gente? Todo mundo sabe? Da bolsa de R$1.000. Não, o MC, pô. Qual? Gente, o rapper, aquele rapper virou Playboy. Qual deles? Que virou pronto, pode ser qualquer... Pose? Não, gente, que virou Playboy, todo mundo conhece. Virou Playboy. Pronto, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Vocês entenderam o que eu tô falando? Tipo assim, essa é a demanda. Então eu entendo que a gente precisa ir lá e pegar. Mas eu tenho medo de perder a identidade. É isso. Entendi, é isso. Ó, essa contribuição é totalmente importante porque ela faz totalmente sentido e dá um norte ainda maior para essa pergunta. Por quê? Para alcançar esse público e para não perder a sua identidade como empreendedor, você tem que saber justamente qual é a sua forma de empreender. Porque se eu não sei a minha forma de empreender, eu posso, no meio do caminho, perder a minha identidade. Eu posso desistir do meu produto e querer buscar outro produto com medo da que a minha identidade não seja ideal para mim. Então tudo isso tem a ver com... Exatamente. Mas aí o que eu já venho aprendendo nesse negócio é tipo, vamos lá. Quando eu venho vender coxinha na sambada, eu vendo uma coxinha, tipo, a minha coxinha ela é com farinha de panko, que é uma farinha mais cara, não é de rosca. Eu uso batata, eu uso os ingredientes, eu coloco bastante recheio, não é aquela coxinha que é só massa. Eu capricho na coxinha. Se eu for contar a contabilidade de lucro que eu tenho, é tipo, dentro daquela coxinha eu tô vendendo a 7, tô ganhando 3, pelo meu trabalho também, não é só pelo produto. Mas juntando com o meu trabalho eu tô ganhando 3,50, a metade do custo. Vamos supor. Eu trago pra sambada porque a minha identidade é fazer que eu quero, o primeiro reconhecimento que eu quero também é dentro da minha comunidade, que a galera me reconheça como um cozinheiro, como um cara que trabalha, que venda comida, me conheça, que Almi tira onda, que não só conheça Almi o Travesso, mas reconheça que Almi também tira onda. E aí o que acontece? Sendo que a mesma coxinha eu vendo pra livraria da Praça de Casa Forte. Eu forneço pra lá essa coxinha. Eles vendem essa minha coxinha a R$15.
Então, eu vendo pra lá a coxinha sem farinha de panko, eu vendo ela congelada, eu não frito, eu tenho menos trabalho, tá ligado? Eu deixo ela semi-pronta, mas eu cobro o mesmo valor que eu vendo pra sambada. Os R$7 que eu cobro na coxinha da sambada, ela pronta, toda feitinha, trazendo na vitrine, ainda dando meu sorriso, eu vendo pra livraria, sem estar pronta, semi-pronta e com a cara feia. Então, tipo, ali eu cobro, e aqui não é que eu não ganhe, eu ganho, mas também vale a pena por uma coisa que me alimenta, que é o meu pertencimento. Então, é isso. Eu vou cobrar de onde quem tem pra me pagar e vou colocar de onde vai ter quem tem pra eu me aquilombar, tá ligado? Então essa é a sua forma de empreender. Exatamente. Eu já botei as minhas aqui. Alguém vai querer colocar? Ó. Botei 3, eu acho. Eu tentei ser mais pragmático. É minha forma de empreender. Primeiro, divulgando no Instagram. Eu estou me colocando como Aganju aqui. Divulgando no Instagram. É importante entender que a forma de empreender do Aganju é um formato diferente, porque a gente, para além de empreender, a gente também está prestando um serviço social. Então a gente diz que é empreender porque a gente vai ter pessoas trabalhando, a gente vai precisar de recurso para isso. É importante empreender para precisar de recurso porque ninguém trabalha só com vontade. Né? A gente vai estar falando de psicólogos, advogados e assistente social. Né? Então precisam ter uma remuneração. Mas divulgando no Instagram, a gente conseguir, né, parcerias. Segunda coisa é tentando captar recursos com órgãos públicos. Esse é o papel do Estado. A gente está fazendo uma coisa que o Estado não faz. Então a gente está por meio, por exemplo, de emenda parlamentar com os políticos de esquerda, né, que tem uma maior acessibilidade, então a gente tenta isso, foi um primeiro passo. Procurando editais públicos que tentam atingir o que é o meu empreendimento. E trabalhar em rede com espaços mais consolidados, tipo próprios empreendimentos, escritórios de advocacia que tem advocacia pro bono, pode dar empreendimento da Rios, por exemplo. Diz, eu posso dar uma consultoria, é massa, isso já é também empreender. Os próprios movimentos sociais, aquele do Tururu a gente tem. Eu, por exemplo, fiz um contato com uma pessoa lá de Brasília, do Afrocom, e ela é uma pica grossa de lá. Botar um pi aí. Bota um pi. Mas ela, tipo, ela se propôs a fazer uma formação, e é só eu falar com ela e juntar um grupo com uma formação sobre latifundiários, por exemplo, assim, né? Direito latifundiário, direito de moradia, principalmente em relação a terreiros, com as pessoas de direito, por conta do Aganju. Para mim é uma forma de empreender. Eu não vou estar pagando ninguém para dar uma formação dentro do Aganju, mas eu vou trazer uma pessoa advogada que tem uma bagagem, que tem um documento, tem jurisprudência lá em Brasília, para dar essa consultoria. Acredito que é isso. Então, daí a gente já viu 3 pessoas responderem que a sua forma de empreender é totalmente diferente uma da outra. Não, eu não foi desabafo. Não, calma. Eu tô escrevendo meu Mas o desabafo tem a ver com a sua forma de empreender. Que é aquele, eu quero empreender, mas também não quero perder a minha identidade. Que tem a ver com o principal ponto de empreender e seu empreendimento fazer sentido primeiramente para você, para depois você manter o seu empreendimento e saber onde você quer chegar, tem muito a ver com a sua identidade. E onde é que tudo isso vai se juntar? Assim, onde é que entender o que é empreendedorismo, o que é empreender, quem são meus exemplos e referências e o que eu vou fazer, onde é que se une tudo isso? Para que meu empreendimento cresça. Qual é o caminho? Porque agora que eu entendo tudo isso aqui, eu preciso somar e dizer, não, esse é o caminho para meu empreendimento começar a crescer. Qual o produto que eu vou produzir? Qual o público? E como eu vou chegar até esse público? Que aí é uma palavra, na verdade são 2 palavras, uma palavra, 2 palavras, que unem tudo isso. Que pode ser um empreendimento social, por exemplo, Mãe Beth, que não é empreendimento de compra e venda. Mãe Beth não tem um fornecedor, que ela pega um produto e vende. Ela não produz um produto físico aqui e vai vender. A forma de empreender é diferente. O Aganju é uma forma de empreender diferente. As lojas aqui são formas de empreender diferentes. Alguns fornecedores online, outros digitais, outros não online, físicos. Mas tudo isso se une, todas essas ideias se unem em público-alvo. Depois que eu tenho a minha identidade, porque o que é a identidade do empreendimento? É tudo.
É tudo isso que eu acabei de falar, fora a criação de imagem. Como que eu vou criar uma imagem pro Aganju? Como que eu vou criar uma imagem para a máfia? Como que eu vou criar uma imagem pro Odara se eu não tenho identidade? A partir da identidade, eu começo a entender a minha forma de empreender e crio a partir daí o meu empreendimento. Por isso que eu pedi para vocês anotarem isso, porque esse é o esqueleto do empreendimento que vocês talvez já tenham, mas que vocês não tinham a dimensão de um formato assim, para seguir um plano de escolher um público-alvo. E aí o público-alvo é justamente o que a gente vai aprender na próxima aula, onde cada um aqui, sem dúvidas, tem um público-alvo diferente, mas só vai entender a dimensão do seu público-alvo e daquele que a Beth falou, da meta, onde eu quero chegar, porque eu só consigo chegar aqui se o meu alvo for daqui para cá. Se eu pular daqui para cá, eu não chego aqui. Então, ter metas e ter público-alvo é o que faz qualquer empreendimento, seja ele de moda, seja ele de culinária, seja ele que tem a ver com direito, tem a ver com música, crescer. E aí não tem outra coisa que vai fazer o teu empreendimento crescer que você é, para não se frustrar depois com a ideia que não é quem você é, porque se você não for quem você é, seu Mas empreendimento... no meu empreendimento eu tenho uma parte que é sem identidade. Qual? Porque eu trabalho com 2 públicos. Eu trabalho com a Odara, que é a cozinha de terreiro, e eu também tenho o Almi, que antes da Odara, que eu comecei empreendendo meu primeiro empreendimento foi tofu, à base de soja. E aí eu criei tofu trufado, tipo queijo de Minas, trufado com chocolate, com tudo. Eu fiz um tofu trufado com doce de leite de coco. Tira a da brincadeira. E aí comecei a fazer queijo temperado e patê sem lactose. Comecei a vender para o público vegano, tá ligado? Dentro disso, trabalhando também em outros cantos e tal, comecei a empreender e fornecer. Então hoje eu tenho um público que me conhece como Almi, não como Odara, que é um público onde eu forneço. É tipo livraria, Bar Super 8, Livraria Jaqueira, Praça Casa Forte. Então, tipo, eu tenho essa galera já de muito tempo, onde eu tenho, tipo, toda semana eu tenho um fornecimento para essa galera. Que é pastel, é coxinha, é pastel vegano, é pastel de queijo, é caldinho de caldo verde. Tipo, isso não tem nada a ver com a Odara. Na Odara eu faço uma pegada mais afrofuturista, trazendo a releitura de terreiro, mas tipo, criando. Não é a comida de terreiro, eu crio em cima. Tipo, tem um salgado meu que é malê. A base dele é de um pão árabe com azeite de dendê, dentro dele vem vatapá de camarão e amalá de Xangô. Tá ligado? É tipo, sempre trazendo. Então a Odara é outro público, onde é feira, onde eu atinjo feira. E tipo, esse é o meu público com identidade. E o outro não é um público com identidade. É um público que eu não tenho identidade, mas que me traz... É mais pro financeiro. Uma pergunta. Nesse público que não tem identidade, naquilo que tu faz, tem outra pessoa que faz exatamente da forma que você faz? Tem, porque são coisas... Não, calma. Não. Da forma que você faz, existe outra pessoa... Como assim? Da mesma forma que você faz... Pode ser o mesmo material, mas da forma que você faz. Não, meu jeitinho não, claro que não, né? É único, né? Então, isso é identidade. E mesmo assim, é a versão comercial só. Eu tenho 2 caras. Isso é identidade, pô. Identidade não é só identidade visual. Não, identidade é a sua forma de fazer. Por isso que é a forma que você empreende. Porque senão a gente teria um módulo pronto, onde qualquer pessoa que seguisse aquele módulo seria um empreendedor. Não, tá. Então se eu fizer isso aqui, eu compro um curso de empreendedorismo, sou um grande empreendedor. Não é isso, porque tem a ver justamente com a identidade. Sem identidade você não faz nada. Sem identidade a gente não é nada. Se nosso empreendimento, que é o nosso reflexo, não vai ter identidade. Todo empreendimento tem identidade. Aí a partir daí é onde a gente vai definir se a gente quer ser um Odara, se a gente quer ser um Almi, se eu quero só fornecer, ou se eu quero criar algo com uma identidade ainda maior. Mas identidade você vai ter. Porque faz parte da nossa construção. E tu pode não se reconhecer nessa galera, mas eles também têm um perfil, né? Eles são um perfil, é o que você falou, sei lá, se é uma galera de elite que paga 15, isso é uma identidade, né? Não pode não ser a que você se identifica pra você fazer, se você tivesse que escolher, não, meu pertencimento é aqui. Mas também é um perfil, porque tipo, você saber o que você
traçar as identidades do que você não quer ser também é importante, sacou? Tipo assim, pra não ficar muito abstrato, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual lá no Rio, tinha oportunidade de trampo que, assim, tinha dinheiro, mas eu trabalhava no Globosat, trabalhava não sei o quê, e era uma qualidade de vida e repetia um valor que pra mim não fazia sentido nenhum. Mas aquilo tem uma identidade. A identidade deles é isso, que o dinheiro vale mais do que talvez o conteúdo do que está sendo, várias coisas. É uma identidade, mas que eu não me identifiquei. Falei, pô, essa é uma identidade que existe aqui, eu não quero fazer parte disso, vou procurar outro canto. Mas é massa a gente entender, tipo, que todo nicho tem uma identidade, a gente se reconheça nela ou não, né? Tipo, identidade não é sinônimo de tipo, pertencimento sim. Tipo, você não pertence àquele grupo, você não se reconhece com aquela galera. Mas eles têm, porque às vezes você pode falar assim, porra, numa hora dessas, tipo, tô precisando agora, quando a gente faz isso, pô, tô apertado de grana, vou correr rápido naquele nicho lá, naquela identidade que paga caro, paga na hora, que não é minha galera, eu não quero estar lá com eles tomando um copo de cerveja, mas eu quero chegar lá. A galera paga, é isso mesmo. Porque isso é um nicho, sacou? Tipo, pra gente não desenhar a identidade como sendo só onde a gente pertence. Tipo, tudo tem sua identidade, né? Massa. Então, a partir daí, obrigado. A gente vai definir o que é um público-alvo. E aí todo mundo conseguiu escrever qual a sua forma de empreender e a sua identidade. Eu acho que... A identidade não, foi só a forma de empreender. Então bota aí qual a sua forma de empreender. Todo mundo escreveu, então. Essa parte tá... Você disse que identidade vai ficar para a próxima. Público-alvo. Público-alvo vai ficar para a próxima aula, porque vai ser a partir daí que a gente vai dar um caminho. Um caminho assim definido. Na verdade, a gente não, né? Cada um de vocês vai olhar para o seu empreendimento e vai dizer, meu público é esse, porque a minha identidade é essa e essa é a minha forma de empreender. A gente vai para casa, refletir. A tarefa de casa é a mulher. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui hoje, que a gente tenha junto, né? Construído juntos, aprendido. Então eu acho massa, assim, massa de verdade. Foi um prazer enorme poder contribuir nessa primeira aula. Espero que na próxima, se vocês tiverem dificuldade, pode falar comigo no WhatsApp. Eu estou lá no grupo, que aí eu vou mandar todos os arquivos para vocês. Como funciona? É uma sala que todo mundo tem acesso, lá você sobe arquivos, lá as aulas ficam aí? Eu ainda estou no Meet, peraí, que é uma coisa que Vamos lá. Desculpa, eu deveria explicar a vocês melhor como funciona, né? É porque assim, eu ia precisar mais de uma forma de enviar para vocês os arquivos. Pode ser por WhatsApp. Pode ser no Google Classroom para que tenha mais acesso. Pode ser no Drive, independente da forma que vocês acham melhor. Pode ser até físico, se vocês não tiverem acesso digital. Eu posso imprimir e trazer para vocês, mas todo mundo aqui vai ter acesso a esse conteúdo. Todo mundo tem celular. Seja o que. Mas esse novo é bom porque quem não sabe já aprende. Se a gente não puder ter uma aula presencial, pode rolar através dele. Online também. Massa. E aí é isso, galera. Muito obrigado a vocês. Acho que foi muito massa contribuir com vocês e também receber de vocês muita coisa, né? Acho que é uma troca assim massa. É isso. Próxima aula a gente vai falar sobre público-alvo. E aí, esse papel que vocês estão aí, eu acho que é massa vocês começarem a pensar mesmo nessa ideia, porque mesmo que já tenha um empreendimento, eu acho que quando você entende a dimensão de tudo isso, a sua visão sobre o seu próprio empreendimento pode até mudar, né? Nesse caminho. E aí, massa, galera. Muito obrigado. Obrigada, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. E tio Bruno. A próxima aula do meu TDA como professora também, ela é indígena, né? Gente, é o quê? Deixa eu só explicar rapidinho. Hoje está terminando um pouquinho mais cedo, porque o Afoxé pegou uma apresentação assim, em cima da hora. Aí, como a maioria que é aluno, é integrante do Afoxé, aí vai precisar sair. Aí, para a galera não perder o conteúdo, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, mas vai ser reposto na próxima aula. Outra coisa, eu queria dar uns informes também. Ó. Todo mundo assinou? Sim. Ó, queria falar essa coisa da bolsa. A gente ainda não vai trazer o valor da bolsa, é uma coisa que depois a Beth vai trazer com calma. Mas assim, chegou. Estava falando da bolsa, né? Aqui agora. Só que assim, falar que, por exemplo, assistir online não é a mesma coisa de estar aqui presente, né? A ideia é que seja presencial. Então, assim, a presença, ela só vai ser contada para quem estiver aqui, né? Apesar da galera poder assistir depois, porque é importante estar em tudo, né? Então, só pra saber, né? Porque tem uma coisa sendo transmitida, mas a ideia é que a gente esteja junto aqui, pra isso que a gente viveu, né? Agora hoje não pegou não, Carol.
Não foi, não deu pra pegar. Tá, massa. É bom que a gente se prepara pra... Desculpa, eu acho que não conseguiu. Na hora que a menina perguntou, foi porque naquela hora de falar... Abriu sim. Mas depois não abriu mais não. Abriu? Não abriu não. A gente tentou abrir aqui, foi, eu e ela e Manuel, a gente tentou abrir agora, inclusive ainda agora. Foi, não tá abrindo não. Mas veja, isso a técnica a gente resolveu. Eu acho o seguinte, veja, a gente inicialmente quando pensou de fazer de forma híbrida e tal, mas por experiência própria, desde 2005 a gente trabalha com formação, né, de juventude aqui, e não tem nada que se compare ao presencial. Não é? A gente teve a experiência durante a pandemia de fazer a formação virtual. Foram 2 turmas. Com o game, né? A gente fez o game de Iemanjá e o game de Oxum. Era uma formação, foi um momento difícil, né? Vários fatores, né, durante a pandemia, mas assim, muito difícil de você trazer as pessoas também virtual. Esse papo de que é virtual, as pessoas vão participar, não é uma realidade. As pessoas também não estão nos corres, não, depois eu assisto. E como a gente tinha uma classe onde a gente, o conteúdo, né, colocava o conteúdo lá, não, depois eu acesso. Eu tinha vezes de ter aula e a gente tá ligando pessoas, a gente começava as aulas, cadê vocês? Maíra e Priscila faziam essa coordenação e ficavam o tempo todo, sabe? Cadê vocês? Não, eu vou entrar, não, mas não consegui largar no meu filho, sabe? A gente sabe, nós mulheres, principalmente nós mulheres, sabemos que é uma luta, principalmente quando temos filhos. Agora também não dá para pegar, botar a dificuldade que a gente tem na frente, senão a gente não vai fazer nada. Eu já comecei o papo aqui antes, então se botar filho, marido, a doença, o papo, o que for, não vai conseguir trabalhar essa formação. A gente vai ter que entender que o importante agora é eu me capacitar. E o resto eu vou tentar administrar. E perante isso, eu fui a pessoa que defendi que esse curso seja presencial. Um caso, você tem uma criança, não pode estar assim. Um caso mais extremo, você se reporta, se coloca, ó, não vou por isso, se justifica. É importante a gente ter a comunicação. E você acompanha, mas isso não deve ser a prática, porque vocês vão se atrasar. Não vai entender. Eu comecei aqui dizendo que a potência é aqui, ó. É na cabeça de vocês. A chave está na cabeça de vocês, não está aqui. Então, se vocês não priorizar presencialmente, virem para cá, porque problema vocês vão ter? Com mãe, com pai, com marido, com mulher, com filho, com filha, com toda a demanda que a sociedade joga em cima da gente. Então, vamos priorizar. E em relação à ajuda de custo, a gente tem uma ajuda de custo que a gente vai tentar agilizar, porque de qualquer forma nem todo mundo mora na comunidade. Tem gente que precisa. Até para se locomover, chegar aqui como você e tantos outros. Enfim, e vou ver com Priscila aqui, com Maíra, que faz o administrativo daqui, para a gente tentar agilizar o mais rápido possível. Acho que está na faixa de 200, né? É mais ou menos 50 pau por semana para se locomover. A gente tem 2 aulas por semana, 50 pontos dá para vocês verem. E quem não pega ônibus é uma ajuda de custo aí para vocês. Mas quando a gente pensou para a mobilidade. A verdade vai pegar um busão para poder chegar até aqui, ou um Uber, dependendo da localidade, que 25 vezes 2, 50 daria para se locomover. Mas é basicamente isso. Tem outras nuances que Nina ou Dício vai dizer, até não desenrolar. Importante, que eu estava dizendo ela ali, tem um calendário que vai ser posto na turma. É importante vocês estarem atentos a essa turma, gente. É técnica quebrada, né? Leiam, acompanhem. Eu sei que vocês devem ter X redes, todas muito, sei lá, importantes, mas, se possível, todo dia dá uma olhada. Principalmente às terças e quintas. Acompanha, vai ter lá o conteúdo numa sala. Olha, uma vez por semana, pô, tô aqui, vou ter meia hora de relógio. Bota aqui quem gosta de tecnologia, vou marcar aqui meia hora de relógio, vou dar uma assistida. Essa aula que a gente teve aqui hoje, vamos rever. Tem algum momento, meia hora dá para rever um pouco. E vamos integrar, vamos priorizar, vamos dar importância a isso aqui. Tem uma ideia, a galera do Afoxé já vai estar chegando, a gente está em aula aqui. Aí tem assim, a gente vai
distribuir as tarefas, depois a gente vai ter um hackathon que ela vai explicar melhor, que é, enfim, é uma metodologia que a gente está desenvolvendo. A gente vai apresentar o resultado com 5 instituições, mas isso também não quer dizer nada. Isso que eu estava dizendo ali, né? Isso é a gente com o nosso patrocinador. Para mim, todo mundo aqui é importante. Para mim, todo mundo aqui tem potencial. E o resultado desses 5, para mim, realmente não é nada relevante chegar agora e dizer isso. O importante é que cada um aqui entenda a dimensão que essa formação pode dar no seu empreendimento. Como ele vai ser importante? Vai ser um degrau para crescer. Entendeu? A chave vai rodar hoje, hoje tem que rodar uma chave para crescer seu negócio aqui. Se você sair daqui igual do jeito que você entrou, então realmente não está funcionando o negócio. Certo? Então é isso. A gente vai ter tempo, vai ter esse módulo, outros e outros. E é isso. Vejam a rede da gente e acreditem nesse potencial que a gente está juntos querendo construir. Já que hoje é o primeiro dia e está passando esses comunicados, queria saber a respeito do limite de faltas, né? É importante. Já que a gente vai estar sendo pago para ter limite de faltas. Já que a gente vai ter de falta. Limite de Quantas faltas? que a gente vai receber o dinheiro para poder vir. Também se não vir. Isso aqui, a gente não está trabalhando numa perspectiva. Eu acho que é uma questão de consciência. Tu não vem num dia, tu não vem no outro, tu não vem no outro. Entendeu? Então, fica até constrangido, dizer, ó, faltou 4 vezes, a gente vai ter que tirar. Eu acho que não precisa. Você pode enfrentar uma situação mais adversa, que Deus o livre, e você precise faltar. Mas, é o que eu estou dizendo aqui, o limite de falta é o limite da sua consciência. A gente não está de brincadeira. Eu estou aqui, eu estou com 1000 coisas para fazer. Agora mesmo era para eu estar na escola de Inaí, resolvendo uma bronca. Está lá os gritos me chamando. Mas eu acho importante, valoroso eu estar aqui com vocês. Eu estou aqui. Mas no caso esse, porque ela é menor, ela depende de mim para estar na escola, para resolver certos BOs, que ela ainda é menor, eu sou responsável legal por ela. Então, mas eu estou aqui porque também é importante que eu esteja aqui com vocês. A gente está valorizando vocês, o empreendimento de vocês. Né? Se vocês faltam por qualquer besteira, você está negligenciando comigo e com a perspectiva que a gente vê quantas pessoas estão aqui. Esse menino aqui, apesar dele ter o empreendimento dele, ele está aqui para ajudar. Está aqui o técnico, o Daniel, o técnico, eu, o técnico, Priscila, técnica. Então, tem uma série de gente aqui, ele, meu professor. A gente está aqui para poder acreditar que é possível, porra, a gente fazer outra sociedade. É possível a gente fazer outro país a partir do empreendimento de vocês. Eu acredito pra caramba em vocês. Então, se você achar que não, mas eu tenho que ir ali, não, mas não, terça-feira tem de novo, eu vou. Entendeu? Claro, vai ter um limite. Eu não sei dizer a você agora quanto isso é. Eu acho que se você falta um mês de aula, eu acho que você passa 2 semanas e não justifica, você está com um pouco de compromisso. Mas eu prefiro dizer que o limite é a sua consciência. Porque é você que vai perder no rolê. Pior que mas pode dizer não faltar. Por exemplo, aí você pode chegar um pouco à tarde, porque você deixou, não vou conseguir chegar de 1 às 5, né? 2 às 6. Mas aí ou precisar sair mais cedo, mas eu vou, qual é a pauta que vai rolar, já estudar, rever o que faltou, conversar. Ou se chegou mais atrasado, aí o que é que pegou? Passaram aqui pra mim, mas não faltava, né? E às vezes as aulas, às vezes assim, tem gente até que não é muito falar, ou então pode, mas é tão ativo, atua dentro, dá uma ideia legal, articula uma coisa, então tem dinâmicas diferentes. O importante é cada um acreditar nesse potencial que está aqui. Eu estou aqui, todos nós estamos aqui, sabe? Então vamos ter consciência de que a gente está junto, construindo algo muito importante e muito valioso, potente para nossas comunidades, entendeu? A gente vai ter uma apresentação do Afoxé, hoje a gente termina mais cedo, a galera já está chegando. E parabéns por vocês acreditarem no potencial de vocês. Muito bom a gente acreditar no nosso potencial. Porque antes de qualquer pessoa, quem tem que acreditar na gente é a gente mesmo. Até quinta-feira.
Isso, é melhor cada um. O calendário tá no grupo, hein? Ela vai pegar o tripé, vamos tirar todo mundo aqui. A caneta do professor. A gente não vai ficar avisando todo dia, não. O calendário tá no grupo. Tirar foto de todo mundo. E a caneta? É teacher, E a caneta? Faz caneta. Não peguei, não. Carol. Eu achei que era de Kelly que Kelly fez. O chapéu.